Evangelho de João, capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença. E passando Jesus por ali, viu um homem cego desde a nascença. E os seus discípulos interrogaram-no, dizendo: Rabi, quem errou, este homem ou os pais dele, para que tenha nascido cego? Jesus respondeu: Nem este homem errou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se mostrem nele. Cumpre-nos realizar as obras de quem me enviou, enquanto é dia. A noite está chegando, quando ninguém consegue trabalhar. Enquanto eu estiver no mundo, a luz do mundo sou eu. Tendo dito essas coisas, Jesus cuspiu no chão e fez barro da saliva, e aplicou o barro aos olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé, palavra que significa enviado. O cego foi, lavou-se e regressou vendo. Os vizinhos e os que antes o tinham visto, pois era mendigo, diziam: Não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Mas outros diziam: Não, mas é parecido com ele. Ele próprio dizia: Sou eu. Então diziam-lhe: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez barro e ungiu-me os olhos, e disse-me: Vai a Siloé lavar-te. Eu fui e lavei-me, e voltei a ver. E eles disseram-lhe: Onde está ele? E diz: Não sei. Levam aos fariseus o que antes fora cego. Era sábado no dia em que Jesus fizera o barro e lhe ungira e abrir os olhos. De novo lhe perguntaram os fariseus: Como voltar a ver? Ele disse-lhes: Ele fez-me um barro para os olhos. Lavei-me e agora vejo. Disseram alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, porque não respeita o sábado. Outros diziam: Como pode um homem que é pecador realizar tais sinais? E houve uma divisão entre eles. Diziam novamente ao que antes fora cego: Que dizes tu acerca dele, por ter aberto os olhos? Ele diz: É um profeta. Evangelho de João, capítulo 11. Jesus ressuscita Lázaro. Certo homem estava doente, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Maria, irmã dela. Maria era quem ungira o Senhor com perfume e limpar os pés com os seus cabelos, ela, cujo irmão Lázaro estava doente. As irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Jesus, tendo ouvido a notícia, disse: Essa doença não é para resultar em morte, mas pela glória de Deus, para que por ela o Filho de Deus seja glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu dizer que Lázaro estava doente, ficou, porém, no local onde estava durante 2 dias. Depois diz aos seus discípulos: Regressemos de novo à Judéia. Disse-lhes os discípulos: Rabi, os judeus procuram agora apedrejar-te, e de novo partes para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se alguém andar de noite, tropeça, porque não existe a luz dentro dele. Disse essas coisas e ele seguiu. Em seguida disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas vou para o despertar do sono. Os discípulos disseram-lhe: Senhor, se ele adormeceu, se salvará. É que Jesus falara da morte de Lázaro, mas eles pensaram que ele estava falando do descanso do sono. Foi então que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e alegro-me por vossa causa, para que creiais, por eu não ter estado lá. Mas vamos até ele. Disse então Tomé, o chamado Gêmeo, aos condiscípulos: Vamos também nós, para mostrarmos com ele. Tendo chegado, Jesus encontrou Lázaro já há 4 dias no túmulo. Betânia distava de Jerusalém uns 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo para junto de Marta e de Maria para lhes exprimirem condolência pelo irmão.
Quando Marta ouviu que Jesus vinha a caminho, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se aqui tivesse estado, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo o que a Deus pedires, Deus nos dará. Jesus diz-lhe: O seu irmão ressuscitará. Diz-lhe Marta: Sei que ressuscitará na ressurreição no dia derradeiro. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá até a eternidade. Acreditas nisso? Ela diz: Sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem para o mundo. E tendo dito isto, retirou-se e chamou em segredo por Maria, a sua irmã, tendo dito: O mestre está cá e chama por ti. Ela, assim que o ouviu, levantou-se depressa e foi encontrar com ele. Jesus não entrara ainda na aldeia, mas ainda estava no local onde Marta se encontrara com ele. Então os judeus que estavam com ela lá em casa e a consolavam, tendo visto que Maria se levantara depressa e saíra, foram atrás dela, supondo que ela vai ao túmulo para lá chorar. Quando Maria chegou aonde estava Jesus, ao vê-lo, atirou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, aqui tivesse estado o meu irmão, não teria morrido. Jesus, quando a viu chorando, e viu chorando os judeus que tinham vindo com ela, irritou-se no espírito e agitou-se. E disse: Onde é que o depuseste? Disseram: Senhor, anda e vê. Jesus chorou. Os judeus diziam: Como ele o amava. Alguns deles disseram: Não podia este que abriu os olhos do cego ter feito com que ele não morresse? Então Jesus, de novo irritado no seu íntimo, dirige-se ao túmulo. Era uma gruta e uma pedra estava contra ela. Jesus diz: Levantai a pedra. Diz-lhe Maria, irmã do defunto: Senhor, ele já fede, pois é já o 4º dia. Jesus diz-lhe: Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Levantaram a pedra. Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, agradeço-te porque me destes ouvido. Eu sabia que me ouves sempre, mas falei por causa da multidão aqui presente, para que creiam em que tu me enviaste. E dizendo essas coisas, gritou com voz poderosa: Lázaro, sai cá para fora. O morto saiu com os pés e as mãos ligados de panos e com o rosto ligado com um sudário. Diz-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-os andar. Muitos dos judeus que tinham vindo para junto de Maria e que viram as coisas que Jesus fez acreditaram nele. Alguns deles foram encontrar com os fariseus e contaram-lhe tudo o que Jesus fizera. Mais profunda, os meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta depois de um pequeno hiato. Eu tive que fazer um procedimento nos olhos e não tinha condição de trabalhar aqui nos vídeos. Nós vamos dar continuidade aqui. Nós pegamos mais 2 pequenos trechos reduzidos do Evangelho de João para conversar com os senhores. Após isso, nós vamos falar sobre os 12 apóstolos, o significado astrológico, esotérico. E depois, no segundo vídeo daqui para frente, vamos começar a estudar o Evangelho Essênio da Paz. São 3 volumes.
Nós vamos pegar os elementos principais de cada volume e vamos fazer essa interpretação aqui com os senhores, para a gente entender essa joia rara e que tem um sentido prático muito profundo. E é muito poético, vocês vão ver. É extraordinária a obra. Mas hoje eu peço desculpas também, o vídeo passado ficou muito grande, então eu resolvi fazer uma coisa mais enxuta, mais curta, que dê um sentido mais prático para os senhores e de compreensão da questão, e fiquem elementos para os senhores meditarem, estudarem. Vídeos muito longos depois ficam difíceis de serem assistidos, eu sei disso. Eu peço desculpas aqui e vamos tentar equilibrar isso. E nós escolhemos do Evangelho de João, capítulo 9, é a cura de um cego de nascença. Ora, obviamente, um mendigo cego de nascença, né? Ele não era só cego, mas era um mendigo. Aí os discípulos perguntam a Jesus quem errou. Ele não fala quem pecou. Na tradução grega, quem errou? Se ele ou os pais. Mostrando, obviamente, que reconhece a lei de causa e efeito, a lei de consequência, que cairia sobre ele. Mas Jesus responde que não, que nem ele e nem os pais. Porque ele não está falando da cegueira física, material. Nós falamos sempre isso aqui para os senhores. Tudo que está nos evangelhos, pouco nos importa até se aconteceram ou não historicamente. A maioria das coisas não aconteceram historicamente, a não ser os Atos dos Apóstolos. O que está escrito nos evangelhos, a maioria é simbólico. Quer simbolizar algo psicológico, interno, espiritual. Este cego é o cego de nascença. O homem vem a esse mundo cego da realidade espiritual. Ele não tem clarividência. Clarividência significa ver claramente. Mas antes de ver claramente lá no mundo espiritual, você tem que ver claramente aqui. As pessoas não enxergam um palmo diante do nariz. Não têm capacidade de observar e discernir sobre aquilo que estão observando. Até porque para observar e discernir precisa de duas capacidades: concentração e meditação. Que ninguém trabalha sobre isso, mas nós precisamos. Aprender a observar e discernir, a separar o joio do trigo. Vamos entender a lei de causa e efeito, até o momento que só observar o mundo material não vai adiantar. E o nosso Cristo vai realmente curar a nossa cegueira e nós vamos ver a causa real das coisas que acontecem aqui, lá dentro. Aí o mundo espiritual, o plano astral se abre. Do cristão para o esoterista, para o aspirante, que é mais do que aspirante, né? Vai se abrir. Porque só a observação e o discernimento aqui não vão ser condizentes com a realidade, não vão ser capazes de explicar ao estudante a realidade dos fatos, o porquê dos fatos, a causa. A causa de tudo que acontece aqui está lá dentro, não está aqui. Aqui é só o efeito. O mundo material é o mundo dos efeitos, não das causas. Nós precisamos entender isso. Então, o cego de nascença é porque nós já nascemos cegos. E não é por culpa de destino, é nada. Porque se já tivéssemos feito alguma coisa no passado, já nasceríamos com a nossa visão espiritual aberta. E não é isso que acontece. Na maioria das vezes. Em alguns casos, sim, mas são raros. A maioria das pessoas não tem visão espiritual aberta. Mendigo por quê? Por que ele é um mendigo, cego, um mendigo? Porque tem que pedir esmola. E as pessoas não percebem que é isso que elas fazem no mundo. Tem que pedir esmola para a faculdade, para a escolinha, para o professor, para o papai, para a mamãe, para a vovó, para dizer para ele o que é certo e errado, para onde ele vai. E ele enche o subconsciente dele dessas informações e é guiado que nem gado, que nem uma ovelha. Em cima desses dados ou dessa programação que a máquina psíquica recebe. Essa é a esmola que o homem recebe desde que nasce. Olha, meu filho, faça isso, não faça aquilo. Seja assim, seja assado, seja ensopado. Desculpe. Mas é isso que a gente ouve. Essa educação mundana, o que ela faz é isso. E a gente não passa de mendigo, pedindo esmola a quem não tem condição de nos dar nada. Nada. Tem um valor? Sim, tem um valor relativo. Essa educação que nós recebemos, relativo.
Serve aqui como um polimento para o mundo. Mas para questões superiores espirituais não tem valor. Ela não conhece nem reconhece nada disso. Não reconhece nada. Então o cego é aquele que não aprendeu ainda, né? Então quem pecou não foi os pais, nem ele. Ele já nasceu nessa situação. Quando Cristo fala no trecho também de trabalhar no dia, porque enquanto tivesse o dia de pé, estaria eu sou a luz, né? Ele fala aqui, quer ver? Deixa eu dar uma relida aqui para os senhores. Cumpre-se as obras de quem enviou e a noite está chegando, quando ninguém consegue trabalhar. Enquanto eu estiver no mundo, a luz do mundo sou eu. A luz do mundo, a consciência espiritual é o eu sou eu. Essa é que é a consciência, é a luz verdadeira. É a nossa consciência espiritual, o nosso eu espiritual, nosso eu superior, o Cristo interno do homem e da mulher. Esse trabalho não pode ser feito na noite, na escuridão, na ignorância. Tem que ser feito à luz dele. Claro. Por isso que nós ensinamos, senhores, estudem, meditem, peçam a ele lá para esclarecer. O Senhor, ele não prometeu? Eu vos enviarei o Paráclito e vós serás ensinado de dentro. Paráclito. Depende de nós. Então o trabalho do dia, da luz, é esse. É estar acordado. Né? À noite, o que acontece à noite? À noite o homem dorme. À noite não tem trabalho, por quê? Porque a noite simboliza o homem que está adormecido. Psicologicamente. Não é fisicamente, materialmente. Psicologicamente. E não precisa estar deitado na cama, de olho fechado para estar adormecido, não. Eu já falei para os senhores, estão aí andando no dia a dia. Se os senhores começarem a observar, as pessoas estão de pé, andando, agindo, fazendo, acontecendo, dormindo. A consciência não está presente. O eu sou não está presente. Então ele está na noite. Não tem trabalho espiritual, só material. Porque é uma pulsão do inconsciente, toda essa programação lá, que ele mendigou a vida inteira, vai estar ali a serviço para ele poder agir mecanicamente no mundo material. Mas a consciência espiritual não vai estar presente. Então não tem trabalho, porque não tem dia. É claro? Esse trabalho do dia, então, o que nós precisamos fazer? Nos tornar conscientes o maior tempo possível. Então ele diz, o Cristo diz, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz, né? Ou do mundo, eu sou. Então essa luz é o eu sou do homem. Então, diz que Jesus, o que ele fez? Cuspiu no chão, fez barro da saliva e aplicou o barro aos olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te na piscina de Siloé. Palavra que significa enviado. O cego foi, lavou-se e regressou vendo. Obviamente, os senhores não estão pensando que Cristo cuspiu, deu uma cusparada no chão, catou um pedaço de terra, fez uma lama no dedo, meteu no olho do cego, e o cego foi lá, lavou com água e saiu vendo. Né? Isso é um símbolo extraordinário. Em primeiro lugar, a saliva, ela tem uma propriedade específica. O que é que os senhores aprendem aí na ciência? É na saliva que tem um elemento da pré-digestão, que na ciência a gente chama de pitialina, que desdobra o amido. Desdobra. Para que ele possa ser digerido. Os senhores já acham que o alimento espiritual, que é a condição de ver-se, como é que nós vamos ver se não aprendemos a aceitar essas coisas espirituais? Temos que ter uma certa base. Esse unguento com saliva e terra foi feito, olha, esse ensinamento representado pela terra tem que ter um elemento cristão do Cristo. A saliva para desdobrar esses ensinos, para que você possa ver, enxergar, entender esses ensinos. Significa entendimento. Senão não é possível, vamos continuar cego.
Vai e lava lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Lava com a água, que é o ensino, que nós já falamos para o Senhor, abstrato. Vai lá com o ensino abstrato. Raciocina abstratamente em cima do que você está enxergando, que agora, com a visão aberta, você vai passar daquilo. Vai chegar na intuição crística e enxergar as coisas de forma mais direta. Mas tem que lavar o olho lá nessa água purificadora, água do espírito humano ao santo do homem, que vai ensinar o homem a raciocinar abstratamente sobre tudo que ele estuda, tudo que ele observa, para poder discernir com lógica e entendimento. Claro. Aí faz esse ensino terra vai ser misturado, vai ser desdobrado pela visão espiritual e crística, para que o homem possa entender as coisas. Certo? Não é o cuspe lá no chão mesmo fez, não. É um símbolo extraordinário que vai acontecer com todos nós. E em seguida, eles perguntam, elevado, né, os fariseus, perguntam o que aconteceu. Como, obviamente, os senhores sabem que os fariseus... porque novamente ele fez aquela coisa, curou no sábado. E a gente já explicou para os senhores o que significa isso pela lei mosaica. O sábado não poderia ser trabalho, mas é o trabalho espiritual. O sábado é o dia da ceifa, é o dia de Saturno, é o dia de colher os frutos. E nós vamos ser curados dessa cegueira no dia dessa colheita, desde que a gente trabalhe para isso. É um símbolo também extraordinário. Essa força de Saturno vai nos ajudar a equilibrar. Saturno é um planeta contrário a Júpiter. Se eu pegar o símbolo de Júpiter e inverter, é Saturno. Júpiter é o grande benéfico, é o expansivo, e Saturno restringe, equilibra os excessos. Curou no dia de Saturno para que não haja excessos de espécie alguma. É o dia que nós vamos colher o fruto de tudo que fizemos. Se trabalharmos, o nosso espírito pode nos curar. Se dermos a base para ele, ele vai poder fazer isso tudo. Então a cura desse cego de nascença é a nossa cura. Todas essas doenças no Evangelho são doenças psicológicas, espirituais, não são doenças materiais. Então os fariseus queriam saber por que tinha feito a cura, e no sábado ele não pode, porque não sei o que, aquela velha história. É o pseudo-religioso, representado pelo fariseu, que não aceita nada além do dogma religioso, que ainda fazem um concílio para saber se fulano Beltrano é santo mesmo, se fez algum milagre. Mas o Cristo já tinha explicado lá no Evangelho que ele não fez milagre nenhum. Ele nos expressava claramente em todas as curas, entre aspas, dizendo: tua fé te salvou, vai e não peques mais. Tua fé te salvou. Ele não disse: eu coloquei a minha mão, o meu poder te curou. Nunca, em momento nenhum. Ele quer dizer que se nós tivermos fé no poder interno, representado por ele, podemos nos curar de qualquer mal físico e principalmente os psicológicos e espirituais. Porque às vezes o mal físico é necessário, é uma graça, mesmo que a gente não entenda isso. Porque vai nos ensinar a ter aceitação e a pagar as nossas dívidas. Sim, Senhor. Vamos pagar nossas dívidas. É natural. Se nós queremos subir, a gente não pode subir uma ladeira com um saco de batata nas costas, jogar a batata fora para poder subir. Não queremos receber, mas não damos nada. Esse banco universal divino, a gente precisa ter depósito. Só vai no banco lá, agora eu vou entrar aqui no Banco Itaú, me dá aí valor tal.
Sim, mas qual é a sua conta? Não, eu não tenho conta aqui. Se o senhor não tem conta, o senhor não depositou nada aqui, como é que o senhor vai querer tirar daqui o que o senhor não botou aqui? Não, não dá. Pode sair daqui. A gente não deposita nada no Banco Universal Divino. Nada para Deus, dá tudo para César. Depois quer que Deus nos dê a graça? Esse milagre não existe. Aquele que dá, recebe. E ao mesmo tempo diz o Evangelho, uma mão fechada que nada dá, nada recebe. É justo. É claro. Temos que dar. Dá para receber. Mas eu não vou dar só porque eu preciso, que eu quero, ou estou com interesse de receber. Eu vou dar porque eu acredito no bem. E eu estou a serviço altruísta do meu irmão, da minha irmã, das pessoas com quem eu posso conviver, que eu posso ajudar. E minimizar essa vida desgraçada que a maioria vive nesse mundo. Infelizmente. Desgraçada porque não tem graça. A graça do seu espírito não está presente. Ou quando ela aparece, ele não consegue reconhecer essa graça. E como ele não reconhece, ele se encolhe. É a lei. Precisamos reconhecer a graça que ele nos doa todos os dias. A primeira de todos, acordamos vivos, abri o olho, estou vivo. É a graça dele que permite. Certo? É a graça. E todo o resto que nos acontece durante o dia. Quantas coisas. Somos favorecidos. E mesmo nas que não somos favorecidos ou desfavorecidos, está a graça dele, porque aquilo é necessário para a nossa evolução. Como dizia lá meu instrutor, a gente não veio no mundo para ser feliz, para comer arroz e feijão. Quero ser feliz. Felicidade é o quê? É amealhar bens que os senhores não vão levar desse mundo? Que quando entrar lá no paletó de madeira lá, vai ficar tudo aí? Para ser dilapidado por quem ficar? O indivíduo passa a vida inteira junta ali os seus bens. Não, meu patrimônio. Seu patrimônio é a sua consciência. Patrimônio material só tem valor porque nós somos fiéis depositários quando o nosso espírito permite isso. Nada além disso. Não é nosso. É dele. E ele permitiu que a gente usufruísse disso aqui. Claro, nosso Deus não quer que a gente seja mendigo, de pires na mão. Nós temos uma herança espiritual que fazemos jus, mas os senhores vão dar a herança digamos, material, a gente dá a herança para uma criança que não sabe o que fazer com a herança? Não, espera ela atingir a maioridade, aí ela faz jus a receber a herança dela, certo? Espiritualmente é igual. Temos que atingir uma maioridade espiritual para receber a nossa herança e deixar de ser mendigo. E ter esse conhecimento direto lá de dentro. Ter os olhos abertos pelo Cristo interno. Claro, em resumo, o que essa passagem quer dizer é exatamente isso. É exatamente isso. Eu vou continuar a outra, mas eu vou ter que fazer uma pausa aqui para tomar uma água, tá? Dando continuidade então aqui aos nossos estudos. Vamos ver agora, separei o capítulo 11 do Evangelho de João, com Jesus ressuscita Lázaro. E por que eu escolhi? Porque é algo que todos nós temos que passar por essa experiência, psicologicamente, espiritualmente. E precisamos entender o que é essa ressurreição. As ressurreições elas não foram feitas também fisicamente. Nem Jesus ressuscitou fisicamente, materialmente, e nem Lázaro simboliza isso. Houve uma questão histórica envolvida, sim, senhores. Não é... Primeiro, a gente precisa entender que a morte, perdão aí pela tosse, ela não ocorre na hora que o coração para de bater, a mente, e o cérebro para de funcionar. Não. A morte ela ainda leva 3 dias e meio a 4 dias para realizar todo um processo.
Quando rompe o chamado cordão prateado que liga os veículos espirituais ao corpo físico, é que a morte se concretiza. E isso leva de 3 dias e meio a 4 dias. Tá? Isso é morte. Então, se um indivíduo ainda está nesse sono letárgico, ele pode ser ressuscitado, sim. Isso é uma prática que faz parte da magia. Né? Nosso mestre Eliphas Levi, no seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, nos explica como realizar essa ressurreição. A posição que você tem que deitar em cima do morto, o que você tem que fazer e o que você tem que dizer para ressuscitar o morto. Desde que ele esteja nesse período anterior a esses 3 dias e meio. Desde que não tenha rompido esse cordão prateado. Se rompeu, não adianta mais. Não tem como trazer essa consciência relativa de novo para o corpo. Mas o Evangelho não está falando da ressurreição de Lázaro como esse tipo de ressurreição. Está falando do homem. Lázaro é o símbolo da consciência humana, do homem. O amigo do Cristo, amigo de Jesus. A ressurreição do Cristo também não foi física. Não encontraram o corpo lá porque o corpo físico foi desintegrado pelo excesso de vibração. Não poderiam ter deixado lá. Porque senão o pretenso milagre da ressurreição não ia poder ser divulgado como sendo uma realidade. A ressurreição dele foi em corpo espiritual, em corpo etérico, não era corpo material. Foi visto por Maria Madalena primeiro, porque a mulher era mais sensível, e depois pelos discípulos, por quê? Porque eram clarividentes. E podiam ver. E quando ele aparece lá para os discípulos, Tomé não estava, né? O senhor lembra da passagem? E Tomé, depois que eles contam para Tomé que o Cristo apareceu, eu não acredito. Só acredito se eu meter meu dedo lá na chaga. E outro dia, quando eles estavam reunidos, Jesus aparece com as portas todas trancadas, fechadas. Aparece novamente para os discípulos. E ele chama Tomé, vem Tomé, toca minhas chagas. Oh Senhor, meu Senhor e meu Deus, porque viste, crês. Bem-aventurados os que não viram e creram. Óbvio que também é um símbolo de algo interno. Essas capacidades que nós vamos ver depois representado pelos 12 apóstolos, né? Existe essa capacidade que, por mais que tenha essa coisa de dissecar, de racionalização, né? Simbolizado por Tomé, o raciocínio materialista, né? Que não consegue conceber essas coisas se não vê. Na gíria, para falar, eu sou que nem São Tomé, vê para crer, né? Então, benditos que creram, que não viram. Que sentem a presença do seu próprio Espírito lá dentro, mesmo que ainda não vejam. Então, na ressurreição de Lázaro, nós temos vários elementos. Primeiro é Lázaro, propriamente dito, né? Que, segundo a tradição esotérica, Lázaro foi uma reencarnação de Christian Rosenkreuz, o fundador da Ordem Rosa Cruz. Uma figura misteriosa, que ninguém sabe de onde veio, como veio. Sabe que tinha os preceitos islâmicos, árabes, e que veio para o Ocidente, Egito e outras. Bebeu de várias fontes, né? Antes de fundar a Ordem Rosa Cruz lá no século XIII, século XIV. Mas isso é outra questão. Mas a simbologia, Lázaro simboliza a consciência do homem, a consciência humana, que precisa ressuscitar. A consciência do homem está apoiada em 2 princípios básicos que a filosofia rosacruciana chama de éter luminoso e de éter refletor, ou os princípios da consciência e da percepção e da memória. Esses éteres podem ser destacados com a consciência e o indivíduo sair fora do corpo conscientemente e ressurgir na questão espiritual, no mundo espiritual. Essa é a ressurreição, e a ressurreição de Lázaro é essa. Lembra que a primeira coisa que Jesus pede quando chega, ele encontra em Betânia, né? Deixa eu ver aqui, ele encontra Maria e Marta, que vão encontrá-lo, né? Que Betânia é a cidade de Lázaro. Betânia significa casa da tristeza ou da aflição. Esse é o símbolo da condição que o homem que não está ressuscitado vive. Por quê? Porque a questão material já o aflige, né?
ele já sabe que isso não tem tanta realidade, ele quer expandir sua consciência e precisa dessa cura, dessa ressurreição, para sair desta aflição, representada por Betânia, por esta cidade. Diz que Lázaro, quando foi ressuscitado, tinha 30 anos. Que depois de ressuscitado, viveu mais 33 anos. O senhor sabe que isso tudo é simbólico, né? Que ele morreu com a idade de 63 anos. Se nós somarmos 6 mais 3, 9, é o número da iniciação. É um símbolo. Quando ele morreu com 63 anos, significa 9, porque morreu o quê? Morreu essa consciência para o mundo espiritual, para o mundo material, perdão, e nasceu para o mundo espiritual, simbolizado pela iniciação. 9. Os 63 anos de Lázaro. Mas quando ele ressuscitou, ele tinha 30. E com a base da ressurreição viveu mais 33, a idade do Cristo. Na base cristã, com a base do eu sou, a consciência vai viver até alcançar a sua iniciação, simbolizado pelo 9, que é a soma de 6 e 3, que é os 63 anos. Então Betânia é essa agonia, essa condição que o homem se encontrou, né? E essa enfermidade do Lázaro? Lázaro está doente, Senhor. Essa enfermidade é essa incapacidade de expandir a consciência para fora do corpo, onde a maioria de nós está preso, crucificado, nos mesmos pontos em que Cristo foi preso na cruz. 2 nos pés, 2 na mão, 1 na lateral. São centros espirituais especiais. Já falei para os senhores, na nossa prática de meditação, temos que concentrar nesses pontos e aprender e a pedir que o nosso eu sou nos liberte. Para que a gente possa dizer como Cristo, no final, sair fora desse canastro físico e dizer: consumatum est, tudo está consumado. Que é essa consumação que nós precisamos. Jogar a consciência para fora do corpo e entender que nós não somos esse corpo físico que está aqui. Isso aqui é só um avatar, é uma roupa. É um personagem que eu uso nesse teatro da vida. Mais nada. E que eu vou deixar uma hora ou outra. Né? Como eu digo sempre para meus amigos, eu estou com 64 anos, eu tenho mais passado que futuro. Qualquer hora a gente pode ir embora. E não há mal nenhum nisso. Isso faz parte da realidade. Eu agradeço todos os dias a meu Deus por me deixar vivo aqui, seja da forma como for, com todas as facilidades e com todas as dificuldades que a vida apresenta. Porque é aqui que a gente pode mudar as coisas, é aqui que a gente pode crescer. E eu agradeço tudo que Ele manda para mim. Tudo. Então a doença de Lázaro é exatamente essa condição que nós nos encontramos. Presos na cruz de um corpo denso sem poder se livrar. Não tendo consciência da realidade espiritual. Sem poder funcionar conscientemente. Nem na hora que dorme, porque nem leva consciência. O pouco de consciência que leva é só para ter aqueles sonhos todos estapafúrdios, porque é o subconsciente que projeta tudo lá, não tem consciência. Não consegue entender, não tem material para entender o que está vendo lá dentro. Então o subconsciente projeta. Ele está vendo uma circunstância que ele não reconhece. Então o subconsciente dele vai procurar uma imagem que se assemelhe ou que possa, de uma certa forma, representar aquilo. Por isso os sonhos são simbólicos. Por isso que os sonhos eram antigamente interpretados pelos clarividentes. Claro, porque eles têm um sentido simbólico. No geral, não significam absolutamente nada. Não se prendam em sonhos, né? Sonho não tem realidade. A não ser os sonhos proféticos, os sonhos vívidos. Caso contrário, eles são simbólicos. E na maioria das vezes só simbolizam a nossa confusão mental e psicológica. Mais nada. Mais nada.
Então a doença de Lázaro é exatamente que precisa ser curada, ressuscitada. Não, mas já está há 4 dias, né, Maria? Mas já está fedendo, Senhor. É. Tem um cheiro psíquico, espiritual dessa condição, que o homem precisa se libertar. A condição psicológica inferior, negativa, os elementos psíquicos inferiores fedem. A percepção do olfato espiritual fedem. É a realidade. Cheiram mal. Os nossos pensamentos negativos cheiram mal. As nossas emoções cheiram mal. A nossa ação psíquica negativa cheira mal. Certo? Já está fedendo, Senhor. Já está há 4 dias, ou seja, passando daquela condição. Está falando de uma condição básica. E um processo de evolução, obviamente. Nós estamos aqui num processo da 4ª revolução, simbolizado pelo 4º dia, que é esse período terrestre aqui que nós estamos vivendo. Isso aqui seria a 4ª revolução desse período terrestre, desse processo de evolução que nós vamos começar agora, estamos agora na evolução. É representado por esse 4. Mas significa também essas 4 forças básicas que nós temos dentro, que a filosofia rosacruciana chama de éter químico, éter de vida, luminoso e refletor, que estão numa base negativa, materialista e fede, porque cria elementos negativos. Estão numa base negativa. O éter químico cuida daquilo que a gente come. Você repararam o que a maioria das pessoas come? Vocês vão me desculpar, hein? Come bicho morto. O éter de vida cuida da força criadora do homem, que quando entra nos órgãos sexuais força, vira força sexual. O que é que o homem faz com essa força? Degenera ela. Vive na pornografia, não é isso que a gente vê no mundo? O uso da força ou da energia é lícito, é correto. O homem e a mulher precisam se equilibrar entre si, trocar essa energia. É justo. O meu instrutor dizia uma coisa extraordinária. Quando vinham pessoas com... dentro do esoterismo, do cristianismo, isso é comum, as pessoas vêm com preconceito. Olha, não sei o quê, quanto motel tem na cidade de Fulano. Ele dizia, meu caro, isso é o menor mal do mundo, é o mal por amor. E entre 4 paredes, entre um homem e uma mulher, vale tudo. Ele dizia, mas entre 4 paredes. As pessoas hoje publicam o que fazem, né? Namoram aí, as pessoas me perdoem a franqueza das... Está falando abertamente, mas a gente precisa falar abertamente. Fotografam suas partes íntimas e mandam aí um para os outros. É uma degeneração. É uma falta de respeito, de pudor. Mas não é pudor aquele pudico de religioso, não. De pudor com algo sagrado. O Evangelho diz, não sabeis que vosso corpo é um templo e que o Espírito humano ou santo habita dentro de vós. O que é que nós estamos fazendo com esse templo? Profanando. Profanando. Claro, entre um homem e uma mulher, eles têm o direito de se desnudarem um ante o outro e se amarem profundamente. E isso é uma coisa extraordinária. Essa energia que trocada. Não há mal nenhum. Mas indivíduos que mal se conhecem ficam se desnudando um para os outros, sem respeito consigo mesmo. É o Evangelho que fala isso, hein? Nas entrelinhas, não sou eu só. Estou aqui reproduzindo para os senhores o que a lei diz. Então, os 4 dias também representam isso. Fede, infelizmente, essa condição toda tem um cheiro ruim. Maria e Marta, que são os dois que vão esperar o Cristo lá no meio do caminho, né? Numa condição, antes dele chegar à cidade para elas já vão encontrá-lo. Obviamente, nessa situação, porque é no coração que a gente encontra o Cristo. Está no meio do caminho. Maria significa a imaginação criadora, é a capacidade criadora superior, que a fase inferior dela chama-se fantasia, que é o que a maioria usa. Fantasia. E que ela foi lá encontrar com Jesus
e dizer: meu irmão, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o evangelho no grego tem uma coisa engraçada. E ele se irrita lá dentro. Mas como Cristo vai se irritar? Porque com a pouca falta de entendimento da imaginação nessa fase. Porque a consciência ainda não se expandiu. Perdão. Pouca falta de percepção ainda. E ele se irrita e vai para lá. E Marta também depois vai encontrá-lo, que significa amargura. Essa situação traz uma amargura ao homem, daquele que já compreendeu essas realidades, mas ele não consegue sair fora do corpo. Ele sente amargura. E gera uma ansiedade, porque ele quer, ele faz e não vê, como a maioria, como eu já ouvi de vários amigos, estudantes. Eu faço, eu trabalho, eu faço, e não vejo nada acontecer. Claro. Os senhores treinam uma capacidade esperando ter algum resultado. Não é o certo. Temos que fazer sem nos preocuparmos com os resultados, porque eles virão naturalmente. Porque é o Cristo que faz isso no homem. O meu trabalho principal é treinar essa condição de tocar a minha realidade interna, meu Cristo interno. Porque é Ele quem vai fazer tudo. Ele diz: tá, então vamos lá. Então vai lá onde está. Onde enterraram, isso que vai a multidão atrás. Que tinha uma pedra na frente. Tira essa pedra da frente. Que nós já falamos para o senhor, é um ensino concreto, é a mente concreta do homem, é um ensino mais rudimentar, a letra. Tira essa pedra. Lázaro, levanta-te e venha. Diz que aí Lázaro saiu todo ataviado, todo amarrado, todo enrolado, com um véu, com um sudário. Diz o evangelho em grego, um sudário no rosto. E Cristo começa a desatar. Mesmo quando o indivíduo aprende a sair fora do seu corpo físico conscientemente, ele ainda está atado. Atado. Está enrolado nessas coisas, nessas ideias ainda. Que ele vai se libertando. Que o Cristo interno dele vai ajudando ele a se libertar. Esse é um significado. O véu ou sudário, que é diferente do sudário de Cristo, né? Que foram chamados, mas é a mesma ideia, porque era um princípio que os judeus tinham. Este sudário significa o véu que encobre a verdade espiritual que o homem vai ter que tirar. Claro. Porque nós estamos dentro desse corpo aqui com um véu que nos impede de ver essa realidade espiritual todinha. Impede. E o homem vai aprender a tirar esse véu e a realizar essa condição extraordinária de enxergar a verdade pura. O Cristo não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é com Ele que nós temos que tirar esse véu. É Ele quem vai tirar esse véu de cada um de nós. Então, essas ataduras significam exatamente isso. Né? Esses centros espirituais que estão na palma da mão e nos pés é o que vai ter que ser tirado para que o indivíduo alcance essa condição de se libertar e sair fora do seu corpo físico. Esses estigmas, chamados estigmas, eles não são físicos. Houveram vários santos na história, como São Francisco de Assis, padre hoje santificado pela Igreja Católica, Padre Pio, que produziram as chagas fisicamente, mas não é para que a gente produza as chagas fisicamente. O nível de contemplação desses homens foi tão extraordinária, mas era externo, que a coisa se exprimiu externamente, materialmente. Mas esses estigmas vão ser produzidos psiquicamente dentro de cada cristão.
quando nós aprendemos a concentrar nesses pontos e a contemplar o nosso Cristo interno, esses estigmas vão ser feitos e vão ser retirados esses pregos. Mas esses pregos não são retirados de qualquer forma. São centros espirituais específicos. Eles precisam de uma certa sonoridade para que esses pregos sejam retirados. E essa sonoridade só é dada pelo Cristo interno de cada um dos senhores e das senhoras. Ninguém, nenhum mestre externo vai dar isso para os senhores. Por mais que ele queira. E por mais até que ele possa. Ele não pode dar. Ele possa em termos de potencialidade, de condição. Mas não pode, está fora da lei. Quem vai dar isso é o espírito interno de cada um dos senhores. Vai dar esse som que vai libertar esses pregos da cruz. Por um processo de concentração extrema, nesses pontos, nós vamos libertar esses pregos e vamos sair fora. Às vezes o indivíduo liberta da mão e não liberta dos pés, ou liberta dos pés e não liberta das mãos. Isso é comum, a pessoa se sente libertada, é muito comum. As pessoas contam essa experiência. Eu me vi fora do meu corpo, mas eu estava sentado dentro do meu corpo. Eu olhei e vi, mas eu estava preso nos pés. Soltou as mãos, soltou. A coroa de espinhos já tinha se formado, né? As circunvoluções cerebrais já estavam alimentadas com essa energia criadora que subiu. Mas ele estava preso pelos cravos lá, pelos centros dos pés, que não haviam sido libertados. Ele fica preso, senta no corpo, olha a situação psíquica aqui, e depois entra no corpo de novo porque não conseguiu se libertar. Isso acontece muito. Mais do que a gente imagina. Então, vocês vão ver, quer dizer, eu citei 2 estigmatizados que foram realmente estigmatizados. Né? Meu instrutor dizia, olha, cuidado que aí está cheio na internet, televisão, pseudos estigmatizados que forjam estigmas para dizer que estão sob esses. São Francisco de Assis era um estigmatizado mesmo, e o Padre Pio realmente eram estigmatizados. E as chagas apareciam e desapareciam. E produziam milagres, entre aspas, psíquicos, tinha uma ação psíquica muito forte. De levitação, de clarividência, de bilocação, uma série de fenômenos que esses homens realizavam. Certo? Então, não era qualquer coisa. Então os senhores veem, quer dizer, eu não quero entrar em mais detalhes assim maiores, eu acho que isso aí é o suficiente para a gente poder trabalhar alguma coisa. E os senhores vão ver que, na realidade, todos esses fenômenos nós vamos reproduzi-los de uma outra maneira, mas não fisicamente, psiquicamente. E temos que almejar essa ressurreição. Nós vamos aprender a pedir o Cristo e trabalhar um pouco nesse sentido, para aprender a desprender a consciência desse corpo. Mas existe um segredo, que isso é uma coisa que a gente pode, né, falar sem problema nenhum, porque isso é enquanto os senhores e as senhoras amarem esse mundo, as coisas desse mundo, eles não vão se libertar muito nessa questão, não vão se adiantar muito nesse lado. Podemos viver nesse mundo, usufruir de tudo que tem nesse mundo, é direito nosso. Direito. Tem coisas extraordinárias nesse mundo material que a gente pode usufruir, sim, senhores. E devemos. Mas eu não posso estar preso. Temos que viver no mundo sem ser do mundo. Enquanto eu amar as coisas do mundo e ficar preso às coisas do mundo, eu não vou me libertar. Vou continuar preso e crucificado nesse corpo. Esse é um segredo. Quanto mais eu me desencantar dessa vida, das coisas da vida, mesmo utilizando delas, vivendo, usufruindo, mas eu tenho que me desencantar das coisas da vida, da matéria. Senão não há como eu libertar
Não há como arrancar esses cravos da cruz. Eu vou afrouxar só, mas não vou conseguir tirá-los na hora certa. E se não estiver pronto, meu eu sou, meu Cristo não vai me dar nada. Preciso estar preparado. Como diz a máxima lá, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É verdade. Mas nós precisamos nos preparar, estar prontos. Estar prontos é viver diariamente sobre a égide dele. Fazer tudo por ele. A minha consciência tem que estar diariamente nele. Nele quem? No meu Cristo interno. No meu eu superior. O meu eu sou. Claro. Enquanto eu não viver assim, eu ainda estou longe. Estou no caminho, mas estou longe. Eu resumi muito tudo isso, mas eu quis fazer de forma resumida mesmo, para que a gente não alongasse muito o vídeo, já está longo. E vou mostrar para os senhores o que a gente ainda pode fazer em termos práticos sobre tudo isso aí. Tá certo? É coisa simples, tem muito a ver com tudo que a gente já viu antes, então não tem grandes novidades nesses sentidos. E paz profunda, meus irmãos e irmãs, sejam felizes e que o Cristo se revele a cada um dos senhores e senhoras, que se revele a consciência dos senhores. Não há bem maior nesse mundo. Não há maior bem, não há maior gratidão, não há bem material que chegue nem perto do bem que é ter nosso espírito na nossa consciência. Posso garantir isso para os senhores. O meu amor a todos aí. Bom, vamos ver agora na parte prática o que é que nós podemos fazer. Questão do cego mendigo de nascença. Primeiro, porque não precisamos compreender que não somos mendigos, não temos que pedir, a não ser ao nosso Cristo interno, que nos cure dessa cegueira. Os senhores vão se concentrar, os senhores já sabem, eu já ensinei para os senhores, vão sentar comodamente, sem encostar nos paudar da cadeira, de frente para a natureza, se os senhores puderem, melhor ainda, ou no seu quarto, no seu gabinete fechado, fechem para não serem importunados. Não pode encostar, tem que estar com a coluna vertebral ereta. Se concentram ali no alto da cabeça, no chakra coronário, que o senhor já tem aí a posição deles, e desçam até depois, façam 5 respirações profundas, perdão, se concentrem lá no chakra coronário e logo em seguida desçam para o coração, para o chakra do coração e peçam ao seu Cristo interno que cure essa cegueira. Os senhores vão pegar de cada mão, da mão direita e esquerda, o dedo indicador, o médio e o anelar, vão colocá-los juntos e vão colocá-los em cima das pálpebras cerradas. E vão pedir ao seu Cristo interno que cure os senhores dessa cegueira espiritual. E vão passar o dedo, esses dedos, vão deslizar os dedos do nariz, na direção do nariz, para fora do rosto, umas 5 vezes, pedindo ao Cristo que cure a cegueira dos senhores, ao seu Cristo interno, que cure essa cegueira, para que os senhores possam realmente enxergar essas realidades. E treinem essa capacidade de pedir, de orar, para ter essas capacidades, sem dúvida alguma. É de suma importância. Se eu já tem outras práticas que eu dei lá atrás, podem uni-las, juntar essas práticas, que vão ajudar nesse sentido. E na hora certa ele vai libertar os senhores. Mas lembra que quando ele fala para lavar com água, após esse exercício, os senhores vão fazer uma pequena ablução. Vão lá na torneira, na pia, vão lavar do cotovelo para as mãos e vão lavar os olhos. É só um símbolo, é um ritual material para simbolizar algo que os senhores querem que aconteça internamente, certo? E essa ablução, ou essa limpeza, ela é psíquica também. Quando a gente lava do cotovelo para as mãos, a gente está fazendo uma limpeza psíquica. Então pode fazer, tem que fazer essa limpeza, aliás, perdão, esqueci, antes de começar o exercício, de colocar os dedos lá, e depois ao final também. Em relação à prática
da ressurreição, nós todos precisamos serem, né, ou expandir a nossa consciência para fora do corpo físico. Primeira coisa que os senhores vão fazer, esse exercício é simples. É deitado na cama, pode ser de noite, na hora de dormir, pode ser de manhã, pode ser a qualquer hora. Os senhores vão deitar na cama, relaxar os braços ao longo do corpo, ou os cruzados, o braço direito em cima do esquerdo sobre o peito, que é a forma egípcia, tanto faz. Mas para não ficar dormente demais, que também não tem mal nenhum, significa só que a parte etérica está se desprendendo. Mas se for muito incômodo, os senhores podem deixar ao longo do corpo, ao lado do corpo, os dois braços. Vão respirar 5 vezes profundamente e vão começar a se concentrar nesses 2 pontos dos pés e com os braços, se os senhores colocarem os braços ao longo do corpo, ao lado do corpo, vão fazer isso com as palmas da mão voltada para cima. Certo? E vão se concentrar no meio da palma da mão, onde são o ponto dos cravos. E vão pedir ao seu Cristo que libere esses cravos da cruz do corpo denso. Tá? Depois, nessa posição, relaxadamente, os senhores vão fazer uma viagem mental. Como os senhores vão se ver como se estivessem saindo do corpo, indo visitar alguém, algum lugar próximo que os senhores conhecem. Passando pela parede, pela casa, voando, fazendo tudo o que esse veículo pode fazer, sem nenhum empecilho material. Vai lá no parque ou no quintal da sua casa, vai lá, olha tudo que tem e depois volta para dentro do corpo. É óbvio que os senhores não vão estar saindo do corpo. É só um preparo que vai ajustar a consciência dos senhores e ajudar a ela a se desprender do corpo. E aí não tem mal nenhum perigo, porque isso só vai acontecer se os senhores estiverem preparados. Se os senhores estiverem realmente preparados, ele vai se desprender, ela vai se desprender do corpo, os senhores vão se ver aí do lado da cama, olhando para o próprio corpo. E esse é o objetivo. Mas enquanto não estiver pronto, não vai acontecer nada. Eu já garanto isso para os senhores. Então, não façam a prática com um sentido de continuidade, né, ou de solução de continuidade. Ou fazer porque vai acontecer logo, ou fazer mais vezes porque vai acontecer logo. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ter todo aquele preparo interno que estão lá nas outras práticas que nós já falamos, já comentamos aqui. Temos que edificar uma série de capacidades antes que essa possa realmente se expressar. Mas a gente já começa treinando, sem dúvida alguma. É simples, não é nada demais. Os senhores podem fazer sem nenhum perigo, sem nada. Tá? E paz profunda aos meus irmãos e minhas irmãs.